Vamos lá, pessoal, hoje trabalhar um pouquinho com área de figuras planas. O que são as figuras planas? São aquelas que possuem apenas duas dimensões, comprimento e largura, ou você pode chamar também de base e altura. Algumas figuras planas conhecidas para calcular a área. Retângulo, aqui nessa tela, quadrado, paralelogramo. Características dessas figuras. O retângulo e o quadrado são paralelogramos, como esta terceira figura. Por quê? Paralelogramo é a figura que possui lados opostos paralelos. 2 a 2, né? O comprimento paralelo, acima e abaixo, e a altura esquerda, direita aqui, são lados opostos paralelos. Essas três figuras são paralelogramos, mas a primeira figura e a segunda, além de lados paralelos, possuem também outras características, por isso recebem nomes especiais. Por exemplo, o retângulo, ele tem lados paralelos, lados opostos de mesma medida, mas também possui ângulos retos, que são ângulos de 90 graus. Então, estas são as características do retângulo. E do quadrado? O quadrado também possui lados paralelos, opostos de mesma medida e ângulos de 90 graus, mas ainda possui uma outra característica a mais que o retângulo, que são os 4 lados de mesma medida. Aí recebe, então, um nome mais especial, que é quadrado. O interessante aqui, pessoal, é que quadrado, né, ele é um retângulo, porque ele possui as características do retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, tá? Então, vamos às áreas. Como calculamos a área do retângulo? A área do retângulo é só multiplicar a base vezes a altura. A base ou o comprimento são 4 centímetros e a altura 3 centímetros. Então, vamos lá. A área igual a 4 centímetros vezes 3 centímetros, aí vamos multiplicar 4 vezes 3, 12, centímetro vezes centímetro, são unidades de medidas. Não dá para você efetuar uma operação com a palavra centímetro, com a medida centímetro. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos a palavrinha centímetro e usamos a representação da potência, a potenciação. Tem duas unidades de medida centímetro, então colocamos ao quadrado, centímetro quadrado. Observe que toda a área vai ter unidade de medida elevada ao quadrado, porque sempre terá duas dimensões, duas unidades de medida que são das duas dimensões, do comprimento e da largura, ok? O quadrado. O quadrado possui os 4 lados de medida 3 centímetros, né? Neste quadrado que eu desenhei, tá? Representei apenas um, está escrito aí já que é um quadrado. Para encontrar a área, já que o quadrado é um retângulo, nós usamos a mesma fórmula, é a base vezes a altura. Mas como as medidas da base e da altura são iguais, você pode utilizar esta fórmula escrevendo lado vezes lado, tá? E lado vezes lado são duas palavras iguais, podemos escrever na forma de potência lado ao quadrado. Ah, mas eu não posso fazer área igual a 3 vezes 3 centímetros vezes... Sim, é isso, né? Mas você pode representar de uma maneira mais simplificada usando a potenciação, ok? Então, nós podemos substituir a palavra lado pela medida, que são 3 centímetros, não esquecendo que se você for usar essa forma de representação de lado ao quadrado, você tem que colocar o parênteses ao quadrado. Por quê? Porque
3 centímetros tem a quantidade, a unidade, que é o 3, e a medida, que é o centímetro. Então, quando nós vamos elevar ao quadrado, nós temos que dizer que esse quadrado se refere ao quadrado do 3 e o quadrado do centímetro. Por isso, colocamos o parênteses. Se você não colocar o parênteses, esse quadrado ficará apenas no centímetro. E aí a potência não será efetuada no 3, ok? Então, tem que pôr parênteses, sim, quando você tem o número e a unidade de medida. Agora, vamos resolver. 3 ao quadrado, 9, né? Ou você pode fazer 3 vezes 3, 9, e centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado, tá? Eu coloquei as duas formas. 3 centímetros com parênteses ao quadrado aí, e 3 vezes 3. Fique à vontade para resolver da maneira que você achar mais fácil, contanto que faça corretamente. Combinado? A última figura, o paralelogramo, eu deixei para calcular a área dela por último, por conta da altura. Observe que o paralelogramo, diferente do retângulo, não tem ângulos de 90. Portanto, na hora de você pegar a medida da altura, ela não está coincidindo com o lado da figura. No retângulo, aquele 3 centímetros é a altura e é lado do retângulo. No paralelogramo, não. O 2,5 é a altura, que é a distância dos pontos mais baixos, né? Que é aqui o comprimento de 4 centímetros, até a parte mais alta, que também é de 4 centímetros. Então, a distância é de 2,5. Mas não coincide com o lado, porque o lado do paralelogramo ele está inclinado, ó, tá? Então, não é a medida da altura, certo? E nesse caso, teria que ser dada essa altura ou fora da figura ou dentro da figura, mas teria que ser escrita, tá bom? Tem que trazer essa medida. Não se esqueçam que essa altura é 90 graus, tá? Ela é uma altura perpendicular aqui, ó, tá? Tem que ser um ângulo de 90 graus, tá? Ok, então. Então, vamos lá. Agora, vamos calcular aqui a área deste paralelogramo. A área é igual a base vezes a altura, e neste caso, a base são 4 centímetros, e a altura nós temos 2,5 centímetros. 4 vezes 2,5 centímetros são 10 centímetros, e centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Está calculada aí, então, a área dessas 3 primeiras figuras planas.